Ok, muito bem. Aqui estamos para dar continuidade à nossa série de estudos da Palavra de Deus. Esse é o nosso quarto vídeo, é o quarto estudo. E nós temos um assunto hoje muito especial, como todos os outros assuntos que já estudamos até aqui foram especiais. E aqui eu quero agradecer a você que tem de forma assídua assistido esses vídeos, que tem compartilhado eles, que tem curtido esses vídeos, que tem deixado o seu likezinho lá no YouTube, curtido a nossa fanpage. Então eu quero agradecer a todos vocês por isso. Nós temos pessoas do Rio de Janeiro, temos pessoas de Manaus, temos pessoas de Fortaleza que estão assistindo esses vídeos, esses estudos. Então pessoas de vários lugares do Brasil já estão em contato com esse conteúdo. E eu agradeço a Deus por isso e eu espero assim poder estar contribuindo de alguma maneira para o crescimento espiritual dessas pessoas através dos ensinos bíblicos que temos compartilhado aqui nesses estudos, tá bom? Nós vamos para o nosso assunto de hoje. No vídeo de hoje eu quero tratar com vocês a respeito do julgamento de todos os habitantes da Terra. Bom, é um assunto bem interessante. E como esse assunto ele é amplo, então eu vou dividir ele em algumas partes, talvez em 2 ou 3 partes. Vou tentar ver se eu consigo fazer em 2 partes. Mas se não for possível, a gente vai para a terceira parte. Essa é a primeira delas, tá bom? E a gente vai então entender todo o contexto envolvido nessa questão do julgamento de todos os habitantes da Terra. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito. E nesse primeiro estudo, eu quero tratar com vocês a respeito do santuário, porque o santuário ele tem tudo a ver com a questão do tema do julgamento, do juízo. A gente precisa entender um pouco, pelo menos, da doutrina do santuário, do ensinamento do santuário, para que a gente então tenha uma compreensão precisa, segura a respeito do julgamento final. E eu quero introduzir o nosso estudo com essa pergunta: se você continuar vivendo como está hoje, qual será a sua sentença no juízo final? Vocês vão aprender no estudo, ao longo das partes que nós vamos ter, que nós temos um acerto de conta marcado com Deus. Todo ser humano vai prestar conta a Deus de alguma maneira. E se eu e você continuarmos vivendo como nós estamos vivendo hoje, qual será a sentença nossa no final? Nós seremos absolvidos ou nós seremos condenados? Responda aí para você mesmo, pare, pense e reflita um pouco, tá bom? Sobre isso. Depois você vai entender melhor esse assunto e talvez você permaneça firme na sua resposta ou talvez você mude de posição, né? Talvez você já responda de uma forma diferente aí. Nós vamos aqui avançar no nosso estudo. Nós devemos apreciar a obra que Jesus fez por nós no passado e a que Ele está fazendo por nós no presente. Todos sabemos, e eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, se você tirou um tempo para poder acompanhar essa série de estudo, é porque você de alguma maneira acredita que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário em torno aí de 2000 anos atrás. E essa foi a primeira obra de Jesus Cristo por nós, de uma forma assim bem singular, bem relevante, ali na cruz do Calvário. E nós temos que apreciar esse sacrifício de Cristo por nós, valorizar, nos relacionar com Ele da maneira correta. Mas você vai perceber que a obra de salvação, de redenção da humanidade, ela não se limitou à cruz do Calvário. Jesus ele continua fazendo algo por nós. E por isso aqui o texto, que nós devemos apreciar o que Ele fez por nós no passado, mas devemos também apreciar o que Ele está fazendo por nós no presente. Você vai entender isso daqui a pouco de forma mais precisa. No ano de 1844, teve início a pregação da última mensagem de Deus à humanidade. Eu não vou comentar muito sobre esse assunto, porque em alguns temas à frente, no segundo ou no terceiro, a gente vai se aprofundar nessa questão dessa data, 1844. Grave essa data aí. O período escolhido para a restauração da verdade
foi o seguinte: Daniel capítulo 8, verso 13 e 14 diz assim: até quando durará a visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Também não vou comentar muito esse texto aqui, porque vai estar no segundo ou no terceiro tema. Eu quero me concentrar na questão do santuário. Mas para a gente entender isso aqui, esse texto, a gente precisa entender a doutrina do santuário. Então vamos avançando. A palavra purificar, que aparece no texto lá, ela significa justificar. E ela nos dá a ideia de julgamento, de juízo. O sangue de Cristo salva, né? Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz assim: quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, claro. Vocês lembram que quando nós estudamos um tema aí onde nós vimos que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado exige morte. Por isso que o apóstolo Paulo, como se acredita que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, por isso que ele fala aqui que sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, não há perdão dos pecados. Tinha que haver morte para que houvesse o perdão dos pecados. E por isso Jesus ele morre na cruz, no meu e no seu lugar. Mas vamos aqui a uma coisa interessante. Deus ele deseja se relacionar com o ser humano. E a intenção de Deus ao se relacionar conosco é para promover a purificação na nossa vida, que seria a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. E em Êxodo capítulo 25, no verso 8 e 9, está escrito o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Depois eu volto a comentar esse verso, mas eu quero assistir um vídeo com você agora. Bom, eu vou soltar um vídeo aqui na tela. É um vídeo explicativo sobre essa questão do santuário, de forma bem sucinta, e eu peço que você preste bastante atenção. O vídeo ele é um pouco antigo, tá bom? Eu pesquisando, consegui encontrar esse vídeo. Ele traz algumas imagens, a didática é bem interessante para a gente entender o assunto do santuário. O vídeo ele é antigo um pouquinho, mas dá para você entender perfeitamente o que os colegas pastores aí vão estar explicando nesse vídeo, tá bom? Então, presta bastante atenção no vídeo e daqui a pouco a gente continua o nosso estudo aqui. Anos se passaram de escravidão no Egito e parecia que o Senhor Jeová havia esquecido as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O povo, como que ovelhas desgarradas, não possuía mais esperanças. Muitos já não acreditavam na existência do Deus de seus pais. Outros nasceram sem sequer ouvir falar dele. O povo de Jeová servia aos caprichos dos egípcios como escravos. Mas os israelitas, mesmo sem reconhecerem, recebiam as bênçãos do soberano do universo a ponto de se tornarem maiores e melhores do que os seus senhores. Moisés foi atraído por uma moita de sarça que estava queimando, mas não se consumia. Então ouviu a voz de Deus chamando para tirar o povo da escravidão do Egito. Mas, Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que direi? Dirás: o Eu Sou me enviou a vós.
Não demorou muito para que todos conhecessem o poder do Deus que falou com Moisés na sarça. 10 terríveis pragas arrasaram o Egito e finalmente o povo saiu livre. Em direção à terra prometida, acamparam diante de uma cordilheira montanhosa. Preciosas lições foram aprendidas por Israel no Sinai. O povo, porém, não era obediente a Deus. O tempo que passaram no Egito fez com que se acostumassem com os deuses daquela terra. Pelo fato dos egípcios não conhecerem o verdadeiro Deus, seus cultos eram ofensivos e imorais. Por esta razão, o povo de Israel ainda não entendia o caráter do ser invisível. Deus se compadeceu do povo, desejou estar presente no meio deles e ordenou a Moisés: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Na construção do santuário como a morada de Deus, Moisés foi instruído a fazer tudo segundo o modelo das coisas no céu. Deus o chamou ao monte e revelou-lhe as coisas celestiais. O santuário, também chamado de tabernáculo, com todos os seus utensílios, era apenas um modelo do santuário celestial. Sendo assim, Deus estaria sempre com eles. Também era plano de Deus que o povo de Israel compreendesse a maior de todas as lições. Ninguém pode viver com Deus e continuar pecando. Daí que o tabernáculo deveria ser uma escola que ensinaria todos os dias, através dos rituais, que pecado gera morte. Foi desta maneira que Deus ensinou o plano da salvação. O santuário era portátil e foi montado e desmontado 41 vezes até chegarem à Terra Prometida. Esse santuário terrestre, que era, em sentido especial, o lugar onde Deus morava com o seu povo, era o mais sagrado da terra. Destinado a ser o centro de interesse de todo o mundo, o principal serviço do santuário era o sacrifício. Todo o sistema era uma profecia compacta do Evangelho que apontava para o sacrifício e o sacerdócio de Cristo. A primeira lição que Deus queria ensinar a Israel por meio do serviço dos sacrifícios é que o pecado significa morte. Uma lição gravada diariamente. A cada manhã e tarde, durante o ano inteiro, um cordeiro sem defeito era oferecido em nome de toda a nação. Também eram trazidas pelo povo ofertas pelo pecado, ofertas de agradecimentos ou pacíficas. Em cada caso, se matava um animal e aspergia-se o sangue no local indicado. Sobre cada cerimônia e serviço estava estampada a lição: pecado significa morte. Deus afirmou em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Fica uma importante lição para nós hoje. Para alguns, a morte de Cristo parece ter sido algo desnecessário. Segundo eles, Deus poderia ter perdoado os pecados dos homens sem a necessidade do Calvário. A história do santuário, no entanto, afirma a verdadeira teologia da salvação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este deveria vir e morrer na cruz do Calvário. Somente com o derramamento do sangue de um inocente poderiam ser canceladas as faltas dos homens. Você vai conhecer agora as dimensões do tabernáculo. O esquema do santuário consistia de um átrio medindo 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2,5 metros de altura. Era montado por colunas apoiadas em bases de bronze, sustentadas por cordas e vedadas com cortinas. Deste modo, demarcava-se os limites do santuário. O tabernáculo media 15 metros de comprimento, 5 de largura e 5 de altura. Era dividido em 2 compartimentos chamados Lugar Santo e Lugar Santíssimo. Estes 2 compartimentos eram separados por uma cortina com anjos bordados representando as hostes celestiais rodeando o trono de Deus.
O tabernáculo representava que o ministério de Cristo deveria consistir de duas grandes etapas. Na primeira fase, Jesus seria o sacrifício perfeito em favor da humanidade. Esta parte ele cumpriu aqui na terra. Na segunda fase, Cristo cumpriria um papel de intercessor pelos homens. Esta fase começou após a sua subida ao céu. O tabernáculo ensinava um evangelho prático, ilustrando de uma forma bem clara o plano da salvação. A cobertura feita de peles de animais representavam 4 diferentes aspectos do nosso Senhor. A primeira cobertura de pele de texugo, a mais externa de todas, sem adornos e sem atrativos, representava um Cristo sem formosura, como é visto por alguém que se aproxima dele pela primeira vez. A segunda, uma cobertura de peles de carneiro, que vinha em seguida, era pintada de vermelho, simbolizando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira, uma cobertura de peles de cabra, era normalmente de cor branca, representava o aspecto da confiança e também da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta, uma bela cortina, era uma cobertura inferior, ou seja, o forro do tabernáculo, que era constituído de linho fino, retorcido, azul, de púrpura e carmesim. Era vista somente pelos sacerdotes no interior do tabernáculo. Os querubins, bordados sobre ela, falam do céu, enquanto que o linho fino e a púrpura falam das riquezas reais. Aqui se encontra Cristo em glória, dentro do véu, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, é interessante o vídeo aí, né? Deu para você ter uma noção de como era esse santuário, né? Como as medidas, as divisões, né? O pátio, o lugar santo aqui, o lugar santíssimo. Se alguma coisa que você não entendeu, você pode voltar ao vídeo aí e tenta entender bem esse assunto, porque você vai perceber que você está relacionado com ele, eu estou relacionado com ele, quer queiramos ou não, quer entendamos plenamente ou não. A mensagem do santuário, ela é muito importante para nós. Então, o santuário celestial, ele serviu de modelo para o santuário terrestre. Isso você precisa entender isso claramente. Lá em Êxodo, no capítulo 25, no verso 8 e 9, lá está escrito o seguinte: "Em mim fareis um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis." Então, esse santuário, claro, essa foto aqui é uma réplica, mas o santuário, que era exatamente assim, que Moisés foi instruído junto com o povo a construir, não era para ser construído de qualquer maneira. Deus tinha dado para ele um modelo, né? Um modelo do santuário celestial. Então, o santuário celestial serviu de modelo para a construção desse santuário terrestre. O que é que a gente percebe com isso? Que o santuário terrestre, bem como aquilo que acontecia nele, tem uma relação muito especial com o santuário celestial. E como vocês viram no vídeo, o santuário terrestre, com toda a cerimônia, com tudo que acontecia nele, era uma forma pedagógica de Deus transmitir para o povo o plano da redenção, fazer com que o povo entendesse a maneira como o pecado seria erradicado do planeta Terra. Então, olha essas informações aqui importantes. A palavra hebraica traduzida por modelo é a palavra tabnit. Tabnit se refere a um desenho ou modelo para um edifício. Você pode encontrar essas referências aqui. Uma imagem ou figura de algo, uma réplica ou símile. Geralmente descreve um objeto tridimensional e, na maioria dos casos, pressupõe a existência de um original. Então, o santuário celestial serve de modelo para a construção desse santuário terrestre. O sangue sozinho não possuía qualquer poder salvífico. Hebreus capítulo 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O que é que Paulo mais uma vez está querendo nos dizer aqui? Quando eles matavam aquele cordeiro, como vocês viram aí no vídeo,
Eram sacrificados cordeiro pela manhã, cordeiro pela tarde, dentre outros sacrifícios que ali tinha, que a gente não dá para tratar todos aqui, mas o sangue derramado daqueles animais inocentes era símbolo do sangue de Cristo que seria derramado no futuro. Então, quando eles matavam aqueles cordeiros, eles estavam depositando fé na vinda de Jesus Cristo, na primeira vinda de Jesus. Então, matava o cordeiro, acreditando que aquele cordeiro simbolizava o Messias, Jesus Cristo, que num futuro viria para morrer pela humanidade. Então, eles olhavam para o futuro, para o sacrifício de Cristo que estava no futuro. Eu e você hoje, nós olhamos para o sacrifício de Cristo que está no passado. Então, nós nos voltamos para o passado, para o sacrifício de Jesus por nós. E eles, ao sacrificarem aqueles animais, eles olhavam para o futuro, para o Cristo que viria pela primeira vez lá para morrer na cruz do Calvário por eles. E também por nós, claro. Então, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, todos aqueles animais mortos não significaria nada, porque ali era apenas um simbolismo, era uma ordem de Deus, tinha que ser feito, mas era apenas um simbolismo. A salvação, de fato, seria garantida, assegurada através do sacrifício de Jesus e não daqueles animais. Eles eram apenas símbolo. Uma outra coisa importante é o seguinte: todos os rituais do santuário eles apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus. Então, tudo o que acontecia no santuário, o mobiliário do santuário, a estrutura do santuário, tinha relação com Cristo e com o ministério de Jesus Cristo. Então é uma outra coisa que a gente precisa manter na nossa mente. Quando Jesus, então, ele nasce, vem, João Batista, né? Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, o seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que João Batista chamou Jesus de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Porque João conhecia o sistema do santuário. E ele sabia que aqueles cordeiros que eram mortos lá no santuário simbolizavam Jesus Cristo, que era o Cordeiro de Deus, que também haveria de morrer por nós. Por isso ele faz menção a Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá ok? Nós vamos para a segunda parte do vídeo aqui, daquele que a gente estava assistindo. Vamos para essa segunda parte e, nesse instante, a gente volta com o nosso estudo. Você vai conhecer agora os móveis do santuário. Cada peça do seu mobiliário representava algum aspecto da obra de Cristo. Vamos começar pelo altar dos holocaustos. Ele era quadrado, media 2,5 metros de comprimento e de largura por 1,5 metro de altura. Utilizado para colocar e queimar as ofertas, estava localizado no pátio em frente à porta de entrada. Representava o Calvário, onde Jesus deu a vida pelo pecador. O sacrifício matutino e vespertino, conhecido como sacrifício contínuo, representava a disposição de Cristo em favor do pecador. Quer o homem reconheça ou não a sua culpa como transgressor, Cristo já se ofereceu por ele. Várias espécies de ofertas eram oferecidas sobre esse altar, algumas inteiras, outras somente em partes. Entretanto, o pensamento principal com relação a esse altar era a oferta dos animais. Por exemplo, na oferta voluntária pelo pecado, o pecador trazia um cordeiro sem mancha, de 1 ano de idade. Confessava seu pecado colocando as mãos sobre a cabeça do cordeirinho, simbolicamente fazia a transferência da sua culpa para o animal inocente que morreria em seu lugar. O cordeiro era degolado ao pé do altar do sacrifício pelo próprio ofertante. O sangue colhido numa bacia de ouro era passado para um recipiente menor. Era aspergido pelo sacerdote nas pontas do altar e jogado na sua base. A oferta era cortada em pedaços, simbolizando o Cristo que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
Colocadas sobre o altar, a oferta era queimada como um sacrifício de aroma suave ao Senhor. Estas cerimônias ensinavam as lições sobre justificação, redenção e reconciliação. Um comentário especial se faz a respeito deste altar e da maneira como foi aceso. Uma chama procedente daquela luz resplandecente que inundava o lugar santo descia sobre o altar e ateava fogo aos sacrifícios. Essa chama milagrosa era um sinal, não somente da aceitação das ofertas e do estabelecimento da autoridade de Arão, mas da presença divina naquela habitação escolhida. O pátio do santuário simboliza também o primeiro estágio da vida do cristão, a justificação pela fé. Antes de seguir para o lugar santo com o sangue colhido no cadinho, o sacerdote passava pela pia de cobre no seguinte ritual. A pia de cobre, normalmente conhecida como bacia, estava localizada entre o altar e a porta do santuário. Simbolizava a purificação dos pecados e a presença do inocente. O sacerdote tinha que lavar-se antes de oferecer a oferta queimada e novamente antes de ir ao tabernáculo para prosseguir nos trabalhos. No Novo Testamento, a bacia de cobre está representada pelo Rio Jordão no batismo de Cristo e pelo tanque batismal, lugar onde o pecador dá testemunho público que aceitou a justiça de Cristo pela fé e crê que a morte de Jesus pagou o preço do seu pecado, reaproximando com Deus. Uma vez aceita a justiça de Cristo pela fé, o adorador sincero poderá compreender através dos símbolos do lugar santo o segundo estágio da vida do cristão, que é a santificação pela fé. À esquerda da entrada do tabernáculo estava o castiçal de ouro com 7 lâmpadas. Representava aquele que é a luz do mundo. Pesava cerca de 35 quilos. Em ouro maciço, tinha 1,5 metro de altura e 1 de largura. Logo podemos entender a aplicação. Não existe santificação sem a luz de Cristo e de sua palavra na vida do cristão. A mesa dos pães da proposição, um símbolo do pão que desceu dos céus. A cada sábado se colocava sobre a mesa 12 pães sem fermento, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ao mesmo tempo, simboliza também a Jesus Cristo, o pão da vida. Tinha o propósito de lembrar que é Deus que provê todas as nossas necessidades. O pão da presença, como também é conhecido, relembra a presença de Cristo na vida do crente, como principal alimento energizador na vida espiritual. O que fortifica o cristão no desenvolvimento de sua santidade é alimentar-se do pão da vida. A mesa dos pães da proposição relembra também o serviço da comunhão. Cristo disse em João 6,54: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O altar do incenso simbolizava o altar da família, o lugar secreto de oração ou qualquer outro lugar onde se ora a Deus. O incenso, subindo com as orações, representa os méritos de intercessão de Cristo e sua perfeita justiça. Desta maneira, o culto de seres pecadores torna-se aceitável diante de Deus. Do altar do incenso aprendemos muito sobre o poder da oração. Não haverá santificação sem oração. Assim, entendemos o cuidado que Deus tomou em demonstrar em símbolos perfeitos as lições de dependência necessária àqueles que querem galgar a perfeição em Deus. Dedicando tempo à oração, encontramos o poder para vencer o mal. Muito bem, então você percebe como é interessante, né, a relação de todo o santuário com Jesus Cristo. Então, diariamente, o sacerdote ele entrava no primeiro compartimento do santuário para ministrar. Então, os sacrifícios eles aconteciam de forma diária ali no pátio, e o sacerdote ele entrava no segundo compartimento ali, saindo do pátio no lugar santo do santuário. E ali ele fazia todo o trabalho que você viu no vídeo. Grave isso na sua mente.
no pátio e no lugar santo do santuário, os trabalhos aconteciam de forma diária, ok? A gente vai agora para uma parte bem interessante. Uma vez por ano, ou seja, anualmente, no dia da reconciliação com Deus, o sumo sacerdote ele entrava no segundo compartimento, que é chamado de lugar santíssimo. Vamos ao vídeo e depois a gente se aprofunda um pouco mais nesse detalhe. É a terceira e última parte do vídeo explicativa a respeito do santuário. Além do véu interior estava o Santo dos Santos, onde se centralizava o serviço simbólico da expiação e intercessão, e que formava o elo de ligação entre o céu e a terra. E isso é o que veremos agora a seguir. A Arca do Concerto. Você está agora no lugar santíssimo, de onde extraímos os princípios básicos da glorificação pela fé. A cobertura, chamada de propiciatório, sustentava 2 anjos querubins com as asas estendidas, representando o trono de Deus. O Shekinah era uma luz misteriosa que pairava sobre o propiciatório entre os querubins. Era a manifestação da presença de Deus. Dentro da arca se encontravam 3 símbolos: o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra que se juntavam como as páginas de um livro. Se observarmos o diagrama do santuário, fazendo o encontro das linhas que garantem o seu esquadro, 2 pontos se destacam: o altar do holocausto e a arca da aliança. O primeiro fala da misericórdia, o segundo da justiça de Deus. Esta é a grande lição do santuário. Deus combinou justiça e misericórdia. Através de símbolos, demonstrou a perfeição do plano da salvação. Vamos falar um pouco sobre o ritual no lugar santo. O pátio externo da tenda da congregação, limitado pela sua cerca, representava a terra que testemunhou o toque dos pés de Cristo. O altar de sacrifício, o Calvário. A pia com água, o Rio Jordão. Cristo, em sua passagem e serviço na terra, cumpriu a sua missão na terra de Israel. Deixou o ensino do batismo ao passar pelo Jordão. Quando o sacerdote entrava na tenda da congregação, no lugar santo, estava desempenhando o que Jesus faria assim que deixasse a terra após ter cumprido a sua missão. O lugar santo, dentro da tenda, era um compartimento que media 10 metros de comprimento por 5 metros de largura. No ofício diário do tabernáculo, o sacerdote entrava no lugar santo trazendo nas mãos uma porção do sangue do sacrifício e passava este sangue do cadinho para o aspersor que se encontrava sobre a mesa do pão. Com cuidado, aspergia o sangue diante do véu que separa o lugar santo do Santíssimo e aplicava o sangue nas pontas do altar de incenso, simbolicamente representando a transferência dos pecados para o tabernáculo. Durante todos os dias do ano, efetuava-se esta cerimônia. Após essa tarefa, entrava o sacerdote que oficiava o ritual mais importante e também o mais ambicionado pelos sacerdotes. Um deles era escolhido para a queima do incenso. O sacerdote escolhido entrava na tenda e ficava diante do altar e em frente ao véu do Santíssimo. A fumaça do incensário enchia os 2 ambientes e provocava uma manifestação de glória através do Shekinah na Arca da Aliança. Era um momento impressionante. O sacerdote, naquele momento, era o único ser em todo o planeta que testemunhava aquela manifestação da glória de Deus e, o mais importante, sem ser destruído por isso. Naquele momento, ele representava a humanidade que se aproximava de um Deus misericordioso e que, apesar do pecado do homem, estava propício a perdoar e ser amigo. Finalmente chegamos ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote efetuava uma cerimônia chamada o Dia da Expiação, consistindo da purificação do santuário. Todos os dias, o tabernáculo recebia parte do sangue das ofertas oferecidas pelos pecados. No dia da expiação, o povo afligia-se diante de Deus. Em torno do santuário, enquanto o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com uma oferta especial,
o povo estava silencioso e pensativo. Esse dia da expiação era conhecido como o dia do juízo. Todo aquele do povo de Israel que não participasse do cerimonial, afligindo-se diante de Deus, seria afastado do meio da congregação. O santuário na terra era uma semelhança do santuário celestial. As atividades feitas pelos sacerdotes do tabernáculo eram um exemplo das realizadas por Cristo no santuário celestial. O dia da expiação representava o que hoje seria o tempo de julgamento dos povos cristãos que aceitam o sacrifício de Jesus e procuram fazer a sua vontade. É um período especial que acontece nos céus precisamente no dia de hoje. Há uma profecia no capítulo 8 do livro de Daniel que fala de um período de 2.300 anos, onde o dia da expiação é mencionado representando um tempo de juízo. Após este período, Cristo encerrará todas as atividades de intercessão e de julgamento, bradando: está feito. Então voltará à terra novamente. Conhecer estas maravilhas a respeito do que Cristo fez e está fazendo por você, no cumprimento de todo este impressionante plano de salvação ilustrado na doutrina do santuário, não é tempo de parar e pensar no período em que nós estamos vivendo? Muito em breve, Cristo concluirá o seu trabalho. Há uma eternidade à disposição de cada ser humano agora. Não seria este um bom momento para uma reflexão sobre algo tão importante? Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Então, como foi dito, esse momento ali do santuário ele era um momento de reconciliação. Se lembra que eu falei para vocês assistirem, não pularem os vídeos, e aqui eu até reforço isso. Não assista pulando, tente assistir na sequência, porque um tema ele vai lançando luz sobre o outro, vai complementando um ao outro. Nós já estudamos sobre a entrada do pecado, como foi que o pecado entrou no mundo. Então esse sistema do santuário, Deus estava, como vocês viram a explicação, Deus estava por meio do santuário ensinando de forma prática como que ele iria trabalhar, ou como ele estava trabalhando para poder tirar o pecado do mundo e assim reconciliar a humanidade com Deus. Em Levítico, no capítulo 16, no verso 29 e 30, está escrito o seguinte: no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então essa era a orientação que eles tinham que fazer. Esse ato, como vocês viram no vídeo, ocorria uma vez por ano. Então era um dia de autoexame, era um dia de consciência diante de um Deus Santo. De forma diária aconteciam os sacrifícios e uma vez por ano, nesse período que nós vimos aqui no texto, no 7º mês, aos 10 dias do mês, o povo tinha que afligir a alma, ou seja, ficar em estado de contrição, de oração, de comunhão com Deus, porque foi o dia determinado por Deus para expiar o pecado, ou seja, julgar o pecado. A palavra purificar, você lembra que ela dá a ideia de julgamento, bem como a expiação. Então era um dia de autoexame, de consciência diante de Deus. E as pessoas elas tinham que confessar os seus pecados a Deus e abandoná-los. O dia da expiação era o dia de decisão final sobre o pecado para aquele povo ali de Israel. Então, por isso eles tinham que ficar nesse estado de contrição.
Durante o ano, a pessoa recebia o perdão e assim a culpa era figurativamente transferida para o santuário. Então, se você vivesse naquela época e você cometesse algum pecado, você deveria então trazer um animal, um cordeiro, sem defeito algum, entendeu? Sem branco, sem nenhum defeito, perfeito. E ali você confessava aquele pecado seu cometido na cabeça desse animal e simbolicamente, figurativamente, o seu pecado era então transferido para esse animal. Então esse animal era sacrificado e o sangue dele era aspergido no santuário, como você viu. Então simbolicamente o seu pecado foi transferido para o animal. Uma vez no ano, no dia do juízo final, que era o dia da expiação lá em Israel, naquela data que a gente já viu aqui. Então o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário para fazer a purificação do santuário. E enquanto ele estava lá dentro do lugar santíssimo fazendo essa purificação, as pessoas fora deveriam estar em estado de contrição, de humilhação, de oração diante de Deus, para que esse sacrifício que elas fizeram, essa confissão de pecado que elas fizeram, fosse então aceita por Deus. No dia da expiação, o santuário passava por sua própria purificação. Então existe muito mais assunto relacionado ao santuário, que não dá para a gente tratar aqui por conta do tempo, mas a parte que eu entendo ser mais relevante e importante para a gente entender a questão do tema do julgamento, que a gente está vendo esse tema do santuário para entender a questão do julgamento de todos os habitantes da terra. Então as partes mais importantes que lançam luz sobre a compreensão do julgamento são as que eu quero aqui destacar com vocês. Então, tinha um dia para purificar esse santuário. Grava isso na sua mente. Uma vez por ano, esse santuário passava por um processo de purificação, que era também chamado de dia da expiação, e que funcionava como uma espécie de julgamento para o povo de Israel. E aqui eu quero perguntar para você, o que foi que aconteceu em 22 de outubro de 1844? Ou seja, há 175 anos atrás, contando do dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou sem um calendário aqui, mas eu acredito que hoje são 3 de julho de 2019. Talvez você está assistindo esse vídeo numa data bem à frente aí, talvez alguns meses depois ou já anos depois, mas no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é essa data, esse ano 2019, desculpa aí, o telefone acabou tocando aqui. Então, nessa data de 2019, julho de 2019, então nós temos aí 175 anos atrás. O que foi que aconteceu então nessa data? Então nós vamos, ao longo dos temas seguintes, entender isso aqui. Deus, em primeiro lugar, ilustrou o plano de salvação imediatamente depois que Adão e Eva pecaram. Se você ler o relato da queda lá em Gênesis, você vai ver lá que Deus, quando Adão e Eva pecam, eles preparam folhas pega as folhas das árvores e eles fazem uma cobertura para suas genitárias, porque eles perceberam que estavam nus, a Bíblia fala. E eles então se cobriram com folhas. Tentaram tapar a nudez com folhas. E Deus, quando vai visitá-los, Deus então veste eles com pele de cordeiro. Naturalmente, para que eles fossem vestidos de pele de cordeiro, um cordeiro teve que ser morto. E esse cordeiro que foi morto representava Jesus Cristo. Era uma representação de Jesus. Ele não tinha como tirar a pele do cordeiro sem ter que sacrificar o cordeiro. Ok? E esse cordeiro sacrificado, esse cordeiro era símbolo de Jesus Cristo. A tentativa de Adão e Eva de cobrir a nudez deles com folhas representa a minha e a sua tentativa humana de resolver os nossos problemas. Nós não temos condições de resolver o problema do pecado por nós mesmos. Só Deus tem o poder e a capacidade de resolver o pecado na minha vida e na sua vida. E quando Deus os cobre com essa vestimenta de cordeiro, símbolo do sacrifício de Jesus Cristo, Deus está exatamente ensinando isso para eles, que seria através do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus,
que o pecado que eles cometeram seria então resolvido, erradicado do planeta Terra, e que a única esperança para eles estava na morte, no sacrifício de Jesus. Nós vimos um detalhe interessante lá no vídeo que a gente assistiu, em uma das partes. Por um tempo, os filhos de Israel eles passaram 400 anos no Egito, servindo como escravos a uma nação pagã. E Deus viu que o povo precisava ser reeducado, né? Porque em torno de 400 anos é muito tempo. Inclusive, aqueles que foram levados para o cativeiro, muitos morreram. E nasceram pessoas que absorveram de forma muito profunda a educação, os costumes, as práticas dos egípcios. Então Deus estava agora resgatando esse povo da escravidão egípcia. O Egito ele não adorava a Deus. O Egito era uma nação pagã. Os ensinamentos, todas as práticas religiosas daquela nação eram contrárias à vontade de Deus. E os israelitas que ali viveram como escravos em torno de 400 anos, aprenderam os costumes dos egípcios. E muitos deles, como vocês viram aí, nem tinham ouvido falar de Deus. Nunca nem tinham ouvido falar de Deus. Então Deus, quando tira eles da escravidão egípcia, Deus então precisa reeducá-los. E a maneira que Deus usou para reeducá-los e principalmente ensinar para eles o plano da redenção, da salvação, iniciado de forma prática lá no Éden, lá no início, quando Adão e Eva pecam, foi através do santuário. Okay? Quanto à grande figura do plano da redenção, eles precisavam ser reeducados quanto a isso, incluindo o papel de Deus na limpeza de pecados para serem então restaurados à sua imagem. Deus tinha dito isso aqui a Moisés, como nós já vimos. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada, um santuário para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Essa, então, é a chave para o enigma do santuário. A estrutura e as cerimônias eram para servir como símbolos para ilustrar a sequência e o processo da salvação. Então, eles estavam entendendo o plano de salvação de Deus na prática, através da estrutura e de toda a funcionalidade do santuário. Por meio do santuário, Deus desejava habitar no meio do povo. O santuário, com todo o seu mobiliário, era símbolo de Cristo e seu ministério. Como a gente já viu em alguns exemplos no vídeo, eu vou mostrar alguns outros detalhes para você aqui. Por exemplo, o santuário ele consistia em 3 áreas principais. Era o pátio, onde ficava o altar de sacrifício e a bacia com água. O lugar santo, onde ficava o candelabro com as 7 tochas acesas. A mesa com os pães e o altar de incenso, e o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança. E esses 3 locais aqui, eles representavam os 3 passos principais do processo da salvação. Esse aqui representa o passo da justificação, esse representa o passo da santificação, e esse aqui representa o passo da glorificação. Então, são 2 processos na salvação do ser humano. A salvação nossa, ela não é consumada, concluída no sacrifício de Cristo na cruz. Bom, o ministério de salvação de Jesus, ele não termina na cruz. Ele passa por mais 2 estágios. O estágio da cruz, que representa esse período aqui, é o estágio da justificação. Jesus vai para um outro estágio quando ele ressuscita, que é o estágio da santificação, e o estágio da glorificação. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe em outro vídeo que nós vamos gravar, tá bom? E isso aqui é bem interessante. E eles correspondiam às 3 fases do ministério de Cristo, né? O sacrifício substituto, a mediação sacerdotal e a fase do julgamento final, que é o que nós vamos enfatizar mais nesse estudo aqui, tá bom? No santuário há apenas uma porta, nem mesmo uma saída de emergência. Você lembra das palavras de Jesus, João capítulo 10, versículo 9? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Você já sabe que o santuário, a estrutura, toda a funcionalidade dele representava Jesus Cristo e o seu ministério. Então é interessante que até a porta, uma única porta, o que isso significa? Não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, o único caminho para Deus é através de Cristo, a única porta.
Então, se você quer ser salvo, o que garante a sua salvação não são as igrejas. A igreja A, a igreja B, a igreja C, entendeu? A católica, a adventista, a Assembleia de Deus. Não são as igrejas que garantem a minha e a sua salvação. Isso é um fato. A igreja ela é importante, ela tem o seu papel. A igreja ela também é um instrumento de Deus para educar, para tratar, para juntar os seus filhos. Depois a gente vai estudar um tema sobre a igreja e eu vou te dar mais detalhes sobre isso. Então veja, a igreja ela não é dispensável, tá bom? A igreja ela é importante, mas em relação à salvação, nós somos salvos única e exclusivamente por Jesus Cristo. Ele é a porta, ele é o único acesso a Deus e, claro, a salvação. Após entrar na porta do pátio estava o altar de holocausto, como vocês já viram, esse aqui. E o altar ele era feito de madeira de acácia e revestido de bronze. Então, 2 elementos, madeira e bronze. Alguns têm comparado a parte de madeira com as obras humanas e o bronze com a obra de Cristo. Sem o bronze, sem a madeira sem estar revestida do bronze, a moldura de madeira teria sido consumida pelo fogo durante a queima das oferendas, dos sacrifícios. Da mesma forma que seremos consumidos pelo fogo, se não acreditarmos que a graça de Jesus deve eclipsar nossas boas obras. Então, ou seja, as suas boas obras e as minhas boas obras, ainda assim elas não garantem a nossa salvação. Isso é importante. É importante fazer boa obra? Sim, claro. Nós não podemos fazer obras más. Roubar, matar, estuprar, entendeu? Outras coisas más. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer obras boas, fazer coisas boas. Mas mesmo as coisas boas que nós fazemos não nos livra da condenação. O que nos livra da condenação é a obra de Jesus Cristo. É a graça de Jesus. É aquilo que Ele fez por nós. Ok? No Evangelho de João está escrito o seguinte, ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma coisa interessante, essa expressão e habitou entre nós é a mesma que aparece no Antigo Testamento quando Deus mandou que fizesse o santuário para habitar no meio do povo. No Novo Testamento, Cristo ele é esse santuário que desce para habitar no meio do seu povo. Ele se comparou ao santuário. Jesus respondeu e disse-lhes, derrubai este santuário e em 3 dias o levantarei. Quando ele falou que levantaria esse santuário em 3 dias, ele estava falando da morte dele. Ele iria morrer, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. Então Jesus ele se comparou a esse santuário. Por quê? Porque o santuário representava ele, a funcionalidade do santuário apontava para ele. Então é interessante, no Antigo Testamento, Deus habita no meio do povo através do sistema do santuário. No Novo Testamento, Deus ele habita no meio do povo através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é Deus conosco, é o Deus presente ali no meio do seu povo. Você percebeu que coisa fantástica? No livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 23, diz assim, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Emanuel significa Deus conosco. O que é que eu entendo com isso, amigo? Deus, ele está presente do meu lado e do seu lado. Eu sei que há momentos na vida em que a gente se sente sozinhos, desamparados por amigos, por familiares. Você olha para um lado, olha para o outro e você não vê saída. Você se sente exatamente solitário, às vezes até em meio à multidão. Você está numa fila do banco, mas você se sente só. Você está no hospital, no posto de saúde, mas você está se sentindo sozinho. Você está no meio da sua família ali, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu esposo, mas você está se sentindo sozinho ou sozinha. Então esse sentimento de solidão, de desamparo, às vezes ele nos visita. Eu já passei por isso. Você deve já ter passado, pode estar passando por isso agora. Mas eu quero terminar essa primeira parte desse estudo compartilhando com você essa certeza, essa promessa de que o Emanuel, ele é o Deus conosco. Deus ele está presente do seu lado nos momentos bons e também nos momentos difíceis.
E Ele não só está presente de forma inerte, não, Ele está presente para interagir com você. Ele está presente para poder agir na sua vida. E agir na sua vida não só no sentido espiritual, é a parte principal, a ação de Deus. A ação principal de Deus é a ação espiritual na nossa vida. Mas Deus também quer agir na nossa vida, na saúde, na vida financeira, na vida familiar, na vida acadêmica, na vida educacional. Então acredite, creia, Jesus Cristo está presente com você, Ele está do seu lado, recorra a Ele. E existem duas maneiras especiais para que você interaja com Deus, para que você interaja com Jesus. Uma delas é através do estudo da Bíblia. Quando você abre a palavra de Deus, é Deus falando com você. E você responde a Deus através da oração. E quando você tira tempo para estudar a palavra de Deus, quando você tira tempo para orar, você está interagindo com Deus. E Deus está interagindo com você. E Ele vai agir na sua vida de forma assim muito especial. Tenha o coração aberto, disposto a ouvir, a aceitar, a colocar em prática aquilo que Deus trouxer de informação, de orientação, de ensinamento para você. Eu espero que essa primeira parte desse estudo do santuário tenha trazido para o seu coração esperança. Você tenha entendido todo o plano especial de Deus para salvar a sua vida. Eu quero chamar sua atenção novamente para aquela data. O que aconteceu em 22 de outubro de 1844, 175 anos atrás? Queridos, o que aconteceu nessa data é de suma importância na minha vida e na sua vida. No próximo vídeo que eu for gravar, no próximo ou nos dois próximos, nós vamos nos aprofundar nesse assunto, no evento ocorrido nessa data. E nós vamos ver que coisa profunda e especial representa o momento que nós estamos vivendo agora, na história do planeta Terra. Feche os seus olhos, eu quero orar por você, para que Deus nos ajude e nos abençoe de forma abundante. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de mais um estudo gravado. Agradeço pelas pessoas que têm reservado um tempo na sua vida para poder assistir, interagir, compartilhar desses ensinamentos. O meu desejo é que, de alguma maneira, a vida dessas pessoas estejam sendo transformadas através dos conteúdos apresentados nesses vídeos. Hoje nós estudamos a respeito do santuário. Uma forma prática que o Senhor usou para ensinar para Israel o plano da redenção, o plano da salvação. E que tem muito também a nos ensinar. E eu peço que o Espírito Santo continue impressionando de forma positiva essa pessoa que está orando comigo nesse momento. Que o Senhor a abençoe de forma muito abundante em todas as áreas da vida dela. E que o Senhor imprima na mente dessa pessoa a certeza de que o Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Que eu sinta sempre a sua presença do meu lado. E que esse teu filho, que essa tua filha, sinta sempre a tua presença do lado dela, do lado dele. É o que eu te peço e eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como você já sabe, eu não posso encerrar o estudo sem chamar a sua atenção para o nosso canal e a nossa fanpage. Então, você vai ver lá outros vídeos. Nós já temos 3 vídeos gravados, esse é o 4º vídeo. E na nossa fanpage e também no nosso canal no YouTube, você tem acesso a eles. Você encontra o nosso canal no YouTube exatamente dessa forma aqui, ó, alerta final _7. Se você digitar assim no campo de busca do YouTube, você vai ter acesso ao nosso canal. Lá você vai ver os 3 anjinhos.
tá bom? Exatamente dessa forma aqui. Então, ao chegar lá, eu peço que você deixe o seu like, lá tem o desenho do joinha, clica lá no joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, comente, pergunte, dê sugestões, interaja de alguma maneira, tá bom? Não deixe de se inscrever, isso é muito importante que você faça isso. E a nossa página no Facebook, você encontra ela da seguinte maneira, você digita @alertafinal com 2 L's no final, isso aqui não foi um erro, então é assim mesmo, @alertafinal com 2 L's no final. E aí você vai ter acesso à nossa fanpage. Chegando na nossa fanpage, nossa página no Facebook, eu também peço que você curta a página, que você se torne um seguidor da página se não é ainda, curta os outros conteúdos que estão lá e a mesma coisa, comente, interaja, compartilhe esses conteúdos com outras pessoas que você entende que está de alguma maneira precisando conhecer essas mensagens, ok? Que Deus te abençoe e conforme a permissão dele, brevemente nós estaremos aqui de volta para mais um programa Alerta Final e apresentando a continuação desse tema aqui, a segunda parte dele. Que Deus te abençoe e até breve, em nome de Jesus.